Você pode ter milhões investidos no exterior. Pode possuir ações americanas, ETFs globais, ativos em dólar. Mas existe uma pergunta que poucos investidores fazem e que pode definir o destino do seu patrimônio no longo prazo. Onde o seu patrimônio realmente está? Não em termos de moeda, mas em termos de jurisdição, controle e estrutura. Porque existe uma diferença profunda entre investir no exterior e internacionalizar o patrimônio. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou Ivan Viana e esse é o seu canal de investimentos, educação financeira, finanças pessoais e muito mais. E hoje, dando continuidade nos últimos vídeos e artigos que eu abordei três dimensões fundamentais do patrimônio global, nós falamos sobre a Lei 14.754, que mudou o jogo tributário para brasileiros com ativos no exterior. Falamos sobre por que investidores conscientes estão dolarizando parte do seu patrimônio, abrindo contas internacionais no BTG, por exemplo, e investindo lá fora. E falamos sobre como investidores estrangeiros e brasileiros expatriados acessam o Brasil e vêm acessando cada vez mais de forma estruturada por conta da facilidade das contas de não residentes fiscais. Mas hoje eu quero falar sobre algo ainda mais importante, algo que family offices entendem profundamente, mas que a maioria dos investidores individuais ainda não percebe. Ter ativos globais não é o mesmo que ter patrimônio global. Muitos investidores acreditam que, ao abrir uma conta internacional e comprar ativos globais, o seu patrimônio está automaticamente protegido. Mas, estruturalmente, muitas vezes não está. Porque se toda a sua estrutura depende de uma única instituição, uma única jurisdição ou uma única cadeia de custódia, o seu patrimônio continua concentrado. Você não eliminou o risco estrutural, apenas mudou a moeda de exposição. Esse é o risco invisível. Ele não aparece no seu extrato, não aparece na sua rentabilidade, só que ele existe. Vou te trazer um caso real. Recentemente, eu analisei o caso de um empresário brasileiro com aproximadamente 3 milhões de dólares investidos no exterior. A carteira bem sofisticada, com uma diversificação global, tudo tecnicamente correto, toda estrutura. Só que toda estrutura dependia de um único vínculo operacional e jurídico. Imagina em um evento sucessório, ou mesmo em um evento administrativo inesperado, o acesso a esse patrimônio ele poderia se tornar complexo, lento e ou juridicamente sensível. Os ativos estavam no exterior, mas a arquitetura patrimonial não estava. E essa é uma distinção fundamental. Eu quero falar sobre três dimensões para explicar um pouco mais sobre esse conceito para você. Investidores sofisticados, eles pensam em três dimensões, no mínimo. A primeira dimensão é a dimensão financeira. Alocação, retorno, diversificação, investimentos, como a gente conhece bem. A segunda dimensão é uma dimensão tributária, fiscal. Eficiência fiscal e conformidade. Só que existe essa terceira dimensão, que é a mais importante de todas, que é a dimensão jurisdicional. Ela define onde o seu patrimônio realmente vive e quem controla esse patrimônio e como também ele será preservado ao longo do tempo. Family offices normalmente estruturam o patrimônio com base nessa dimensão, mas elas não olham somente o retorno esperado. Elas se preocupam na continuidade patrimonial. E olhando um pouco sobre o contexto global, o FMI recentemente afirmou que o dólar ainda representa aproximadamente 58% das reservas globais. E o sistema financeiro internacional ele vai continuar estruturado ao redor dele por um bom tempo. Só que ao mesmo tempo o mundo vem se tornando cada vez mais transparente, integrado e sofisticado.
Hoje, internacionalizar seu patrimônio não é uma opção exótica, não é algo para poucos, é para todo mundo. E ela faz parte natural de uma gestão patrimonial moderna. Só que existe uma diferença entre acessar o sistema global e estruturar o patrimônio dentro dele. E essa diferença define o que eu chamo de resiliência patrimonial. Então, o maior risco hoje não é o mercado e também não é a volatilidade. Não é o dólar subir ou cair. O maior risco é a ilusão de controle. Acreditar que só porque você possui ativos globais significa que você possui uma estrutura global. Patrimônio não é apenas aquilo que você possui, é como você possui. É a estrutura que sustenta esse patrimônio. Isso que determina se ele será preservado ou fragmentado ao longo do tempo. Se você já possui investimentos no exterior ou está considerando internacionalizar parte do seu patrimônio, vale fazer uma pergunta objetiva. Anota aí. A sua estrutura patrimonial, ela foi construída ou está sendo construída estrategicamente ou apenas operacionalmente? Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o artigo completo da minha newsletter no LinkedIn e também o link para agendar uma conversa estratégica comigo. Se esse conteúdo fez sentido para você e pode fazer sentido para os outros, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Porque aqui nós não estamos falando sobre patrimônio somente, e nem somente sobre investimentos. Falamos sobre muito mais. Te espero no próximo vídeo.